possam fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, esse meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver, toque em minha vida. Paz do Senhor, irmãos e irmãs do YouTube. Estou aqui com mais um evangelismo online e hoje vou estar trazendo aqui uma palavra explicativa sobre duas coisas que normalmente a gente acaba classificando como sendo a mesma coisa. A Bíblia fala sobre talentos e eu vou estar explicando a diferença entre o talento e o dom. Eu gostaria que os irmãos lessem, para estar meditando aqui, em Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 e o 15. Amém, irmãos? Eu vou estar lendo aqui. Diz assim a palavra: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e se ausentou logo para longe. Amém? Irmãos, aqui a palavra de Deus ela fala sobre talentos. O que é um talento? Talento seria o quê? Aquilo que você adquire quando você nasce. Você nasce com esse talento. Deus ele dá de várias formas, vários tipos de talento, mas cabe a nós desenvolver esse talento dentro de nós. Uma comparação. Stephen Hawking, que foi um dos homens mais inteligentes, né, dessa era. Também vamos colocar Albert Einstein. Outra pessoa que também foi muito inteligente. O QI deles era acima de qualquer outra pessoa. Falando assim sobre o ser humano, um ser humano normal usa de 3 a 4% do cérebro. Um ser humano muito inteligente usa de 9 a 12% do cérebro, o mais inteligente. Então isso é um talento. Por quê? Que é desenvolvido de acordo com a pessoa. Mesma coisa, você no emprego, você desenvolve talentos, facilidades para conseguir fazer algo. Então isso é um talento. Qual que é a diferença do talento e do dom? O dom é espiritual, diferente do talento, mas os dois andam lado a lado. Para os irmãos entenderem, o dom quando você está dentro da igreja e você louva. Talvez você tenha a voz bonita, mas se você louva e levanta a igreja, isso é um dom espiritual. Deus está te dando o dom do louvor. Mas se você canta bonito, mas não levanta a igreja, então você tem o quê? Um talento. É um talento que você adquiriu bem antes de você se batizar. É uma coisa que Deus já te deu, porque tanto talento quanto dom é de Deus. Também aquele que prega, tem aquele que prega a palavra e levanta a igreja, aviva a igreja. Às vezes com 2 versículos ele consegue avivar a igreja. Ele consegue avivar a igreja por bastante tempo, meia hora, 1 hora. E tem aquele também que lê uma palavra e ensina. Para você entender a diferença entre avivar e ensinar, são 2 dons espirituais diferentes. A pessoa está lecionando, aquele que leciona e consegue discernir o que ele está dizendo, explicar e faz despertar o interesse das pessoas de aprender.
Esse é o dom do ensinamento. Aquele que levanta a igreja, e talvez o irmão lá, ele nem entendeu o que foi pregado, mas ele se levanta com o Espírito Santo e começa a falar em línguas, esse é o dom do avivamento. Por quê? O Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa levanta a igreja com o dom de avivamento, ele lê 2 versículos, 3 versículos, ele levanta a igreja e a igreja começa a falar em línguas estranhas, falar em profecias, o Espírito Santo ele passeia sobre a igreja. Então, tem essas diferenças entre dons espirituais. E o talento é bem diferente. Assim, se você olhar no mundo do futebol, tem jogadores que nascem com o talento de jogar bola desde pequenininho. Tem alguns que passam a vida inteira jogando e não adquirem a mesma quantidade de evolução que aqueles jogadores profissionais que já têm aquele talento, nasceu com aquele talento, conseguem fazer. Um exemplo, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e muitos outros demais que já vêm desde a infância com esse talento que Deus deu. Entendeu? O dom espiritual é bem diferente. Então são duas coisas que a gente tem que entender que são diferentes na Bíblia, mas andam lado a lado, porque quando você tem o dom espiritual e o talento para aprender, tem a facilidade de aprender que isso é o talento, você vai juntar as duas coisas junto. Deus vai mostrar para você um caminho mais próximo de você estar perto dele. Em Romanos, no capítulo 12 também, irmãos, só para os irmãos entenderem, fala sobre talentos e dons. Mais sobre os dons. Vou trazer aqui Romanos capítulo 12. Capítulo 12, no versículo 6 em diante, fala assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça com liberdade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Vamos citar algumas coisas sobre esses dons. Por exemplo, o de profecia. É uma coisa muito boa, aquele que profetiza. Só que, para ele profetizar, ele vai ter que buscar esse dom na oração, jejum. Ele vai ter que buscar. Só que assim, é segundo a medida da fé. Da fé da pessoa. O dom de profecia. Ou seja, segundo a vontade de Deus e a misericórdia de Deus, e a pessoa crendo que ele vai conseguir isso. Também vamos falar do dom de ministério, que seja ministrar. O que é ministrar? É levar o evangelho, certo? Que seja ministrar. Também vamos falar sobre o ensinar, seja com dedicação ao ensino. Ou seja, aquele que ensina, ele não precisa avivar a igreja, mas ele tem que mostrar qual que é a verdadeira palavra de Deus. O que é palavra, o que é conversa jogada fora, é conversa jogada fora. Ele tem que entender isso daí, porque muitas vezes o pregador ele fala, ele lê um texto inteiro e ele não consegue, nem ele mesmo não consegue entender o texto. Aí ele tenta avivar a igreja, ele tenta interpretar aquilo que ele está tentando ler e acaba em nada. Ele não consegue, ele termina o culto, ele não consegue expressar aquilo que o Espírito Santo queria que ele expressasse realmente. Então, aquele que ensina tem que ter dedicação, tem que ler Bíblia, buscar, certo? Aí vamos falar sobre a exortação, que são você reunir, você mostrar o caminho para o irmão, você mostrar onde ele está errando, né? Você ter como que eu posso dizer? Você ter como mostrar para o irmão sem que eu ofenda o caminho correto que ele deve seguir. Também vamos falar aqui do que reparte. O que reparte é o quê? Aquele
que ajuda o teu próximo. Eu acho que é um dos dons melhores que tem, né? E de misericórdia também. Misericórdia poucas pessoas têm esse dom. O dom da misericórdia é aquele que visita presídios, visita hospitais, né? Aquele que faz visitas nas casas onde as pessoas não podem estar indo na igreja porque ou que o Satanás está segurando na casa porque cega as pessoas, ou por alguma enfermidade também provocada pelo próprio Satanás, para que a pessoa não vá até a igreja e seja curada e salva. Então é um dom maravilhoso também isso daí, eu acho que é um dos melhores dons. E para encerrar, irmãos, só para lembrar os irmãos aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, os irmãos entenderem que não adianta ter os dons espirituais, você ter o talento que Deus te deu, se você não tiver o mais importante. Cita aqui na palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 13. Perdão, irmãos. Fala sobre o que? O amor, a caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, que é o amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Ou seja, você só vai fazer barulho e não vai adiantar de nada, não serve de nada se você não tiver o amor no coração. Segundo ponto, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Ou seja, você pode ter fé, você pode ter dons espirituais de profecia, você pode saber toda a ciência e todo o mistério do mundo, mas se você não tiver o amor no coração, você não tem nada. Aí vem a próximo versículo, que diz assim, no versículo 3: e ainda que eu contribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso aproveitaria. Por quê? Muita gente, a gente vê muito isso, que algumas pessoas que se denominam cristãos, tem o crente e o cristão, se denomina cristão, diz assim: eu ajudo, eu dou cesta básica. Primeiro que a própria palavra fala que o que a mão esquerda dá, que a mão direita não saiba. E essas pessoas falam: eu contribuo, eu ajudo muito a igreja, eu dou dinheiro para a obra, não, eu ajudo os irmãozinhos menos afortunados que eu. Mas aqui está dizendo que mesmo que você dê o teu dinheiro para sustento dos pobres, e mesmo que você dê até o teu próprio corpo para ser queimado, para mostrar que você é cristão, se você não tiver o amor, não adianta nada, você está fazendo para se aparecer. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente ajuda porque tem que ter amor ao próximo, e não para mostrar que a gente pode ajudar. Também no versículo 4 diz: a caridade, que é o amor é sofredora, é benigno. A caridade não é invejosa, não se trata com leviandade, não se ensoberbece. Ou seja, primeiro ponto, é sofredora. Quando você tem amor ao próximo e você não tem condição de ajudá-lo, você sofre com ele. É benigna, só faz o bem. Aquele que ama o próximo só faz o bem. A caridade, ela não é invejosa. Quando você vê um irmão subindo na vida, tendo uma melhora, tanto espiritual quanto material, você tem que glorificar a Deus por ele. E não dizer: um dia eu vou também ganhar isso, um dia eu vou ter condições também. Isso daí é inveja. Ou até dizer: ele não merece. Todos nós merecemos, segundo a vontade de Deus. Não se ensoberbece, ou seja, não quer ser melhor do que ninguém. Dizer que eu sou a última bolacha do pacote, dizer assim, eu sou melhor do que o irmão X ou o irmão Y, sendo que nós somos irmãos, membros, partes de Cristo,
né? Não tem como o dedo e a mão ser separado, eles andam juntos, lado a lado, então a gente não é melhor do que ninguém. No versículo 5 diz: não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não irrita e não suspeita mal. Não se importa com indecência, ou seja, não fala palavrões, não ofende o irmão, certo? Também não busca o seu próprio interesse. Eu não posso fazer algo por irmão esperando algo em troca. Eu tenho que fazer porque eu amo ele em Cristo. Eu amo ela em Cristo. E não porque eu vou ter alguma vantagem sobre isso. Também está dizendo aqui, no versículo 6, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Porque muitas vezes acontece as falhas do ser humano de a gente, por não gostar de uma pessoa, a gente acaba vendo o mal da pessoa e a gente se alegra com o que está acontecendo com a pessoa, mesmo sabendo que a pessoa às vezes não fez aquele mal da qual esteja sendo acusada. Então, o amor é assim, ele não trata mal a ninguém. Também aqui, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. No versículo 7, tudo espera, tudo crê, porque a gente tem que esperar em quem? Em Deus, em Jesus Cristo. Então a gente tem que saber esperar, saber o tempo certo de esperar, mas ter a certeza. E também crer, que é isso, ter a certeza que vai conseguir. E tudo suporta. Pode vir o vendaval, o que for, você tem que ser como uma palmeira no deserto. Ela deita, se cobre com areia, mas quando passa a tempestade ela se levanta de novo. E ele não se quebra, ela enverga e não quebra. O cristão é assim. E a última aqui, eu vou ler o versículo 10. E depois eu vou ler o versículo 13, que é o final, que diz assim, irmãos: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quem é perfeito? Cristo. Quando Cristo vier para buscar a tua igreja, para ser arrebatado, os irmãos que são fiéis a Deus, os verdadeiros adoradores de Deus e de Cristo, esses vão subir. Mas seus dons que foram emprestados, trazidos pelo Espírito Santo e distribuídos sobre a igreja, voltarão a quem? Ao que é perfeito, porque é dele, não é nosso. Os talentos são nossos, que nós recebemos quando nós nascemos. Os dons nós recebemos na igreja quando nós buscamos, e Deus acha que nós somos merecedores disso. Certo? E no versículo 13 diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Dessas três, mas a maior dessas é o amor. Porque o amor, Jesus Cristo disse certa vez que ele não ia abolir os outros mandamentos, mas ele colocaria esses mandamentos acima de todos. Amar teu Deus de todo o coração e de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você ama a Deus, você ama o próximo. Se você ama o próximo, você não pode maltratar ele. Se você ama a Deus, você não pode maltratar o próximo também. Porque Deus fala, se você me ama, você tem que amar o próximo. Certo, irmãos? Essa é uma palavra explicativa sobre dons e talentos, para os irmãos entenderem. Também avancei um pouquinho falando sobre o que verdadeiramente o dom representa. Muitas vezes a gente acha, porque fala em línguas estranhas, a gente acha que a gente é melhor do que os outros, e é mentira. Quando Deus te dá um dom dentro da igreja, não é porque você é melhor, é porque Deus acha que você precisa ser mais capacitado do que o outro irmão. Então a gente tem que confiar em Deus, que quando a gente está dentro da igreja e a gente ganha um dom, a gente tem que aperfeiçoar ele cada vez mais, porque a gente tem que mostrar muita melhora para Deus, porque Deus acha que a gente não está perfeitamente capacitado para estar adorando a Ele. Então é isso, irmãos. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam aí de dar o like, se inscrever no canal, compartilhem aí esse vídeo. E domingo eu vou estar vindo aí com um outro pregador,
o pastor Milton Guerra, e ele vai estar trazendo a palavra com vocês, certo? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.